Bom, chegado o momento, né, da gente fazer o nosso exercício de Purple Team, tá? Obviamente, é um exercício muito simples, tá? Eu simplifiquei o máximo possível para que, principalmente, o pessoal que não está ambientado ainda consiga entender de fato como é que funciona um exercício de Purple Team. Obviamente que dentro de uma empresa, dependendo de empresa para empresa, o tamanho da empresa, enfim, esse processo, esse exercício de Purple Team, ele pode ser muito mais complexo ou ele pode ser tão simples quanto esse processo que eu vou mostrar aqui, tá? Não tem problema, às vezes o exercício de Purple Team é feito até só por um time, enfim. Isso depende muito de empresa para empresa, quantidade de clientes, quantidade de funcionários, né? Mas no final da história é basicamente esse ciclo aqui de realizar ataque, criar regra, fazer teste de efetividade para ver se a regra ela está detectando da forma que a gente espera, né? Existe também um outro tipo de exercício, né, que é também um exercício de Purple Team, mas, por exemplo, onde o Red Team ele não avisa para o SOC que ele vai realizar os ataques, né? Ele começa a se movimentar ali na rede, realizar alguns ataques. No final, ele vai gerar um relatório, vai sentar com o SOC, vai entender o que o SOC detectou, o que o SOC não detectou, né? E em cima disso eles vão melhorar as detecções e é essa evolução, né? Do Red Team estar testando o SOC, de estar realizando ataques ali avançados, ver se o SOC detectou e enfim, esse o objetivo de um exercício de Purple Team. Ele é unificar as equipes de defesa e as equipes de ataque, né? De forma que as duas consigam evoluir, né? E consequentemente melhorar a detecção de um ataque dentro de um ambiente corporativo, né? Dito isso, a gente não vai pular direto para fazer os ataques. Eu preciso passar um contexto para vocês de como a gente vai praticar isso, né? O que, como, da onde, tipo, que ataques a gente vai fazer, por que a gente vai fazer esses ataques, né? Para isso, eu vou utilizar a base do Mitre Attack, né? Para quem não conhece, eu recomendo muito fortemente pegar o Mitre aqui, destrinchar, dar uma lida. É uma base de conhecimento completa, beleza? E o que é o Mitre Attack, né? O Mitre Attack, ele é um framework, tá? Uma base de conhecimento que ele é mantido pela organização Mitre. É uma organização sem fins lucrativos, tá? E o principal objetivo desse framework é descrever, tá, de forma clara aqui e objetiva quais são as principais, né, as principais táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados por atacantes para comprometer uma rede, né, para se movimentar lateral, para manter uma persistência, enfim. A ideia central do Mitre é esse, para manter essa base de conhecimento de táticas, técnicas e procedimentos, tá? Esse é o site do Mitre, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também para vocês. E como é que esse framework ele pode ajudar a gente a criar regras, a ajudar na detecção em si e em melhorar a segurança da nossa empresa, onde a gente está trabalhando, enfim. Primeiro, por se tratar das táticas, técnicas e procedimentos utilizados por atacantes, tudo que está aqui é baseado em cenários reais, tanto que eu vou mostrar para vocês aqui como chegar até os procedimentos, beleza? Mas é tudo baseado em ataques reais, em coisas que realmente aconteceram e acontecem, né? Dito isso, a gente consegue utilizar para ter um entendimento das táticas, né, que são utilizadas pelos atacantes. A gente consegue também, por ser uma base de conhecimento, simular ataques dentro da nossa rede,
né? Então a gente consegue fazer um ambiente controlado ali, onde a gente realiza alguns ataques para ver e testar mesmo o nosso nível de detecção, que é o que a gente vai fazer na próxima aula ali, que é testar o nosso nível de detecção, criar detecções novas, né? Vão ser algumas detecções simples, obviamente, porque o nosso curso é um curso ali voltado para iniciante, mas a ideia é entender o conceito, entender ali o que está acontecendo e o que a gente está fazendo, né? Bom, aqui no site do Mitre, ele te traz essa matriz, tá? Se você olhar aqui da esquerda para a direita, é basicamente os passos que são realizados por um atacante para ele conseguir para ele realizar um ataque de sucesso. Obviamente que não segue uma regra, tá? Isso aqui pode retornar, por exemplo, na movimentação lateral, voltar aqui para reconhecer e isso ser um processo ali contínuo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o fluxo comum de um ataque para você comprometer uma máquina é basicamente esse aqui. Você vai para reconhecimento, desenvolve uma ferramenta, utiliza uma ferramenta pronta, faz um acesso inicial, depois execução, enfim, até chegar aqui no impacto ou na exfiltração. Beleza? Bom, a parte de cima aqui são as táticas, tá? O que são as táticas? É basicamente o objetivo do atacante, né? O que ele quer fazer? O que ele quer fazer na nossa rede? Ele quer um acesso inicial? Ele quer um privilégio de escalation? Ele quer manter uma persistência, né? Então, a primeira coisa que o atacante vai fazer, ele vai pensar, putz, o que eu quero? Eu quero, sei lá, eu quero um acesso inicial. Beleza. A partir do acesso inicial, eu sei, o meu objetivo é ter um acesso inicial. O que eu posso fazer para conseguir um acesso inicial? Eu vou mandar um phishing? Beleza. Então, essa parte aqui, todas essas partes aqui são as técnicas, né? O que fica abaixo da tática são as técnicas. Basicamente, tática é o que o atacante quer fazer. Técnica. Beleza, como é que eu vou conseguir fazer isso? Né? Então, no exemplo aqui, o atacante quer um acesso inicial e ele iria utilizar, por exemplo, um phishing aqui. Poderia utilizar uma conta válida, então conseguiu alguma credencial, comprou uma credencial na Deep Web, enfim, e está usando uma conta válida, né? Vamos seguir aqui na pegada do phishing, beleza? Então ele iria entrar aqui e falar, beleza, eu quero um acesso inicial, eu quero utilizar a técnica de phishing, iria entender aqui como é que os atacantes eles utilizam essa técnica para conseguir um acesso inicial. Aqui é sempre bem descrito, tá? E o principal aqui, que para mim é a joia da coroa aqui do Mitre, tá? Que são os procedimentos, beleza? Basicamente, em todas as técnicas, quando você entra, clica em cima dela, ela vai te trazer para uma página aqui onde ela fala um pouco do que é a técnica. Tem as subtécnicas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente poderia usar um sparring fish com um documento malicioso, né? A gente poderia mandar um link, enfim. Aqui ainda tem as subtécnicas para você utilizar, mas para mim o principal aqui é os procedimentos. Antes da gente ir nos procedimentos, vou mostrar para vocês aqui que tem algumas seções que mostram como mitigar, né? A gente vai ver que tem alguns ataques que é um pouco mais difícil de mitigar, um pouco mais difícil de detectar, beleza? Mas tem todas as seções aqui, eles estão sempre bem atualizados. Esses numerozinhos que ficam aqui no cantinho são sempre links de referência e vocês podem clicar para ser redirecionados para lá. Assim como os procedimentos. Os procedimentos são bem interessantes porque eles falam aqui alguns grupos de ataques, né, que são os APTs, que eles utilizaram efetivamente essa técnica para conseguir fazer algum ataque real, tá? Então, se vocês clicarem aqui nesses links de referência que tem aqui em cada um, vocês vão ser redirecionados para a página em si,
onde vai encontrar o relatório. Deixa eu ver esse daqui. Por exemplo, eu cliquei nesse 8 aqui. E ó, por exemplo, aqui tem um relatório da Cisco, tá? Falando sobre algum apt, né? Que no caso foi o apt aqui, o Axiom, beleza? É o IG0001, basicamente, que utilizou a técnica aqui de phishing para conseguir fazer alguma exploração. Em algum momento do seu ataque ali utilizou a técnica de phishing, beleza? E assim, a joia da coroa para mim é os procedimentos, porque você vai ter acesso a relatórios de ataques reais, né? E você pegando esses relatórios aqui e lendo, compreendendo, tentando entender ali como o ataque foi feito, você vai ganhar muito know-how mesmo, porque às vezes você não tem oportunidade de passar por alguns incidentes que envolvem algumas técnicas em específico, e que bom, né? A gente não quer, apesar da gente estar sempre se preparando, e a gente não quer que a nossa empresa, onde a gente trabalhe, passe por um incidente, né? Mas a gente quer ter vivência. Então, esses relatórios são muito bons para ter uma vivência ali, para entender como é que acontece e para você conseguir criar um laboratório, algum aspecto de simulação de ataque e conseguir replicar isso dentro de um ambiente controlado. Beleza? É isso, pessoal. Agora sim, na próxima aula, a gente vai partir de fato para o exercício de Purple Team, mas antes eu precisava dar esse contexto de Mitre Attack, beleza? Até a próxima aula, pessoal.